Adicionou um convidado. Como eu adiciono um convidado? Tem ninguém. Estamos informando seus seguidores. Bom dia! Oi, pessoal, bom dia! Bom dia! Vamos só esperar uns 2 minutinhos para o pessoal começar a entrar, para a gente começar a nossa live de hoje, tá bom? Bom dia a todos que estão chegando. Bom dia! Bom dia! Vamos só esperar mais um pouquinho, tá, gente? Mais uns 2 minutinhos aí a gente já começa a nossa live, tá? Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre mim e também sobre o Instituto Ser, tá? Bom dia, Cláudia. Eu sou Cristiane, sou terapeuta ocupacional do Instituto Ser. Eu trabalho já no Ser já fazem 5 anos. O Instituto Ser, ele é uma instituição que trabalha com pessoas com autismo e também com síndrome de Down. E esse ano o Ser completou 30 anos, no ano passado, né? Bom dia! E então vamos dar mais uns minutinhos pra gente começar a nossa live, tá bom? Só tem gente do Ser. Bom dia! Bom dia, pessoal! Espero que todos estejam bem. Vamos esperar só mais um minutinho aí a gente já começa, tá bom? Oi, Emília, bom dia! Tem pessoas solicitando para entrar no vídeo. Pera só um minutinho. Como que eu faço para eles entrarem? Eu sei, mas eu não sei. Bom dia, pessoal. Eu acho que agora a gente já pode dar início, né, à nossa live. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades que a gente pode estar fazendo em casa, né, com as crianças, ou os pré-adolescentes, os adolescentes, nesse momento, né, difícil que a gente está passando, né? Então, assim, a gente vai tentar fazer atividades com materiais que a gente tem em casa, né? Aproveitando que estamos mais próximos dos nossos filhos, para que esse momento seja um momento mais prazeroso, para a gente fazer com mais calma, ensinando, né, de uma maneira que eles possam estar compreendendo um reforço do que a gente acaba fazendo em terapia, né? Acredito que não seja fácil, né? A gente tá passando por esse momento e eles também não devem estar, para eles também não deve estar sendo fácil, né? É uma mudança muito diferente na nossa rotina, né? Do dia a dia. Então, propiciar momentos em que eles possam estar fazendo sem muita cobrança, sem para que essas atividades elas sejam executadas de uma maneira mais prazerosa possível, tá? Então, de início, nós vamos começar com as atividades que são do nosso dia a dia, né? Que nós, terapeutas ocupacionais, a gente chama de AVD. Então, são as atividades de vida diária. Principalmente nesse momento de
de coronavírus, onde se fala muito de lavar as mãos, então eu vou começar por ela, né? Então, assim, vamos fazer com que a criança se envolva nesse lavar a mão, principalmente as crianças com autismo, eles gostam muito de dicas visuais, então eu acho que a gente pode utilizar muito dessas dicas visuais para eles, tá? E a gente tornar esse momento, como eu disse, mais prazeroso. Então, com música, né? Tendo um envolvimento um pouco mais lúdico. Então, não é só lavar a mão, é fazer um espumão, né? Ah, vamos fazer um espumão com as mãos, tal. Então, a gente, utilizando as dicas visuais, né? Então, a gente pode pegar algumas dicas visuais para eles indo se familiarizando como que é lavar a mão. Então, vamos abrir a torneira, né? Tornando esse momento bem prazeroso. Então, a gente pode cantar música, né? Então, assim, a gente pode falar o nome da criança, né? Então, a Luísa vai lavar a mão. Então, a Luísa vai lavar a mão, vai fazer muito espumão com água e sabão. A doença não chega aqui, não. E nisso a gente vai inventando música, colocando letra, a gente pode inventar, né, junto com a criança. Então, para tornar esse momento bem mais tranquilo. Bom dia, Júnior, tudo bem com você? Você está lavando bem as mãos? Que bom, né, Júnior? A gente tem que ter bastante. A higiene das mãos é bem importante, né? Então, dentro dessa linha do lavar as mãos, então a gente pode ir para um banho, né? Também a gente pode utilizar as dicas visuais. Tem que tentar envolver a criança no máximo possível, né? Então, como disse, né, as dicas visuais do momento do banho. Então, assim, a criança, ela tem dificuldade em executar todas as tarefas, mas, assim, a gente pode fazer com que elas façam por etapas. Então, assim, primeiro a gente só vai entrar no banho e abrir o registro. A hora que a criança aprender esse tomar banho, esse abrir o registro, a gente vai passando por outras etapas, né? Sempre assim, incentivando, cantando, brincando, para não tornar esse banho aquela coisa maçante, né? Então, assim, porque o banho ele é uma coisa muito prazerosa. Então, a gente tem que tornar mesmo esse momento bem prazeroso. Então, assim, com dicas verbais, né? Então, agora eu abri o registro. O que eu tenho que fazer? Ah, você vai se molhar. Ah, você vai se molhar e a gente vai fazer o que mais? Ah, agora a gente tem que pegar o sabonete. O sabonete, ele faz o quê? Ele faz espuma. Olha como que é gostoso brincar com a espuma, né? Levar bastante para esse lado mais lúdico mesmo, né? E aí a gente também pode inserir músicas, né? Tem várias músicas, né, de banho, o do Ratinho, do Castelo rá tim ou a mesma do Sapo, que não lava o pé, mas a gente pode incluir ou inventar para abranger todo o corpo, né? Então eu começo lavando o pé, ou eu começo lavando a mão e depois eu vou lavando o pescoço, e assim a gente vai acrescentando. O pessoal está falando que o sinal está ruim, né? Será que é o meu Wi-Fi? Não? Então tá. Duas pessoas falaram que o sinal tá ruim. Então a gente indo por esse lado mais lúdico, né? Então, assim, eu lavar o cabelo. Então, assim, como que eu vou fazer para o meu filho ter noção da quantidade, né? A gente pode adaptar, sei lá, até ele ter essa noção, a gente tem um outro conteúdo do sabão, do shampoo, e a gente ir colocando pouco, e aí ele vai apertar, só vai sair aquele pouco mesmo que ele vai usar. E nisso, depois, ele vai tendo, no dia a dia, ele vai tendo a, a noção de que é aquele pouquinho mesmo que ele tem que usar, né? Então, ele vai vendo a que está saindo na mão dele e automaticamente ele vai aprendendo que aquilo que ele coloca na mão é o suficiente. Então, eu acho que tudo é uma maneira da gente tentar adaptar, né, a rotina da pessoa com autismo, né, e para ter essa noção de quantidade, tá bom? Tem mais pessoas falando que o sinal tá ruim. Ai, gente, né, aqui tá tudo em ordem, né? Então tá bom.
E nessa mesma linha de AVD, a gente vai para o escovar os dentes, né? Escovar os dentes também é uma atividade muito, que tem muitas etapas, né? Para a gente, ela é muito automatizada, né? Mas para criança ou para que está aprendendo, né, a ter essa independência na AVD e para criança que tem o, né, o espectro do autismo, então, são várias etapas que têm que ser cumpridas, né? Então, a gente também pode dividir esses por vários dentes de maneira feita por etapas, né? Então, assim, o que a gente trabalha muito é assim, é por etapas. Então, assim, hoje a gente vai abrir e fechar o creme dental. Então, a gente vai abrir e fechar o creme dental. Então, fazer com que a criança faça esse movimento. Ou você começa a abrir, ela termina, né? Ou abrir, mas assim, sempre tentando fazer com que a criança participe o máximo da atividade, né? Então, também aqui a gente também tem algumas dicas visual, né? Para que ele possa estar fazendo, né? Esse escovar dos dentes. E também cantando, né? A gente trabalha muito cantando, inventando, a gente faz com que eles participem dessa música, né? E eles dando dicas para a gente do que a gente pode estar incluindo nessa música, né? Também o escovar os dentes para se tornar de uma maneira prazerosa, né? Então, e a gente pode fazer escova os dentes, escova os de trás e os da frente, mas assim, e aí a gente vai inventando também, inventando música, e fazer com que a criança cada vez mais participe dessa interação, né? Eu acho que isso que é o mais importante, ele fazer com que a rotina da atividade de vida diária do escovar os dentes, ele se, ele se esteja engajado em fazer isso no seu dia a dia, tá? Outra, outra questão também que é muito procurada, né, as terapeutas ocupacionais, é a questão do banheiro, né? Então, o desfraude, né? Ou se limpar. Então, assim, a gente, na nossa rotina, a gente também trabalha muito com essas dicas visual. Oi, Denis, tudo bem? E, e a gente também trabalha com essas dicas visuais, também cantando. O que é muito importante é assim fazer com que a criança entenda, né? Que a criança entenda essa necessidade do banheiro. Estão perguntando se eu posso disponibilizar esses cartazes. É, sim, eu acredito que a gente pode estar disponibilizando. Se eu não conseguir responder alguma pergunta ou alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato, né, com o Instituto Ser, ou através do Instagram, ou através do Facebook, ou através do nosso site, tá? Então, se eu não conseguir dar conta de estar respondendo, vocês podem estar entrando em contato conosco, tá? O banheiro também, a gente também acaba utilizando algumas dicas visuais, né? E, e assim, né? Apresentar o banheiro, né? Fazer com que a criança vá em outros banheiros, não só da sua casa, e não se a sua casa só tiver um banheiro, não só um banheiro só, para que quando você sair com essa criança, ela não ficar presa só àquele banheiro, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de fazer algumas necessidades somente no banheiro da sua casa, e principalmente a criança com autismo, que tem toda uma rotina estabelecida, né? Então, essas foram algumas dicas, né, de AVDs, mas assim, dentro delas tem tantas outras. Então, é o vestir, é o despir, né, que a gente pode tudo fazer com que essas atividades, a gente faça com que a criança esteja cada vez mais dentro da sua rotina. Então, assim, a gente entende que é um momento muito hoje estamos vivendo um momento muito difícil, então assim, essas rotinas e essa higiene, ela tem que ser muito mais intensificadas, né? Então assim, para os pais que estão em casa com seus filhos, eu acredito que assim, é um trabalho dobrado. Então assim, tentar fazer mesmo com que essas atividades elas sejam muito mais prazerosas, né? E os pais que hoje estão muito mais em casa devido a isso com seus filhos, fazer com que
seja um momento de união, um momento de descontração com o seu filho, né? Aproveitar desse momento para que as relações, né, de mãe e filhos se estabeleça de uma maneira mais, mais prazerosa, né? Então, assim, é muito complicado, eu entendo que nessa nova rotina, assim, e também no nosso dia a dia, a gente queira fazer tudo por eles, né? Então, assim, é deixar com que, assim, eles façam, né? Por mais que seja do jeito deles, deixar com que eles façam, com que eles brinquem, né? E, assim, e outra, essas necessidades de higiene não é só nesse momento, né? Ela é para uma vida toda. Então, assim, sempre reforçar pelo lado positivo, né? De que o quanto é importante estar limpo, o quanto é importante estar com as mãos limpas, né? Então, assim, eu acho que é um momento da gente intensificar essas higienes, mas assim, não só nesse momento, né? Ela tem que estar na nossa vida. Então, por isso que a gente fala que é atividade de vida diária. Então, é aquela atividade que a gente faz todos os dias, né? Então, todos os dias a gente acorda, todos os dias a gente tem que escovar os dentes, a gente tem que lavar a mão e a gente tem que tomar um banho. Então, assim, é uma atividade que a gente faz automatizada, mas ela tem que ser prazerosa, né? Assim, principalmente a criança com autismo, ela tem que ter isso um pouco automatizado, né? Que a gente, né, fala. Assim, ela tem que se apropriar desse banho, ela tem que se apropriar desse escovar os dentes, né? Para ela entender que isso é parte saudável dela, né? Dando uma variada um pouco nas atividades, a gente vai entrar um pouquinho em dicas de atividades que a gente pode estar fazendo com eles nesse momento. Então, assim, é utilizar coisas que a gente tem em casa, ou coisas que a gente tem no quintal. Então, por exemplo, é usar um galho, é usar uma folha seca, é usar um arroz, é usar um milho de pipoca, uma lentilha, um algodão. Então, assim, para a gente conseguir criar atividades, né, que envolvam eles e que tem dentro da nossa casa, né, porque a gente também não pode ficar saindo. Então, eu separei algumas atividades, porque, assim, a gente acaba trabalhando com o global. Então, assim, então a gente vai estruturar um rosto, né, para a gente trabalhar, de repente, uma imagem corporal. Então, assim, a gente pode desenhar um rosto, né, em um papel, e aí a gente vamos enfeitar esse rosto com o que a gente tem em casa. O que a gente... Não sei se vai dar para ver. A gente fez um desenho de um rosto, né? E aí a gente pode pedir para a criança. Então, vamos lá. Então, voltou? Tá normal? Então, o que pode ter nesse rosto, né? Oi, Paula, tudo bem? Saudades de você. E aí a gente pode pedir para a criança. Então, assim, além da gente trabalhar com coisas que a gente tem em casa, não sei se vai dar para ver, é um rosto. Vou tentar aproximar mais, mas eu não sei se vai dar para ver. A gente pode... Vou voltar a imagem, peraí, gente. Tá dando para ver? Tá? Não? A gente fez um desenho com o rosto. Então, assim, a gente pode até aproveitar o que a gente tem em casa. Então, é uma tampa de tapué, para a criança estar desenhando esse rosto, fazendo, né, a forma. E aí a gente pode pedir para a criança pegar o que tem em casa. Então, assim, além de a gente estar trabalhando esses materiais que a gente tem em casa, a gente vai trabalhar a questão de textura. Então, assim, é um grão de milho, é um grão de lentilha, então tem alguns grãos que são pequenos, tem alguns grãos que são grandes. Então, e nisso, numa imagem, a gente pode estar utilizando de várias texturas, né? Então, a gente pode usar um algodão, de repente, para
para fazer um cabelo. Aí, se você tiver guache, se você tiver tinta, você pode colorir esse algodão. Então, eu vou dar um exemplo aqui de como a gente pode estar construindo esse rosto, tá? E aí, o que tiver em casa? É feijão, é arroz, é macarrão. O macarrão fica muito legal. O macarrão fica bem legal também quando a gente consegue variar, porque o macarrão ele tem vários tipos de texturas e formas. Então, é o espaguete, ou ele é o... Olha, eu dei uma reforçada aqui, vamos ver se vai melhorar a imagem. Então, a gente fez a imagem de um rosto, né? E dentro dele, agora, a gente pode construir aqui um rosto cheio de texturas, né? Então, eu separei aqui lentilhas, né? A gente pode colar no olho as lentilhas. Eu separei algodão. A gente pode fazer um cabelo de algodão, ou a gente pode fazer a bochecha, ou a gente pode colar na boca e depois a gente pode passar uma tinta. Então, assim, a gente usar também um pouco da criatividade para a gente estar fazendo com que esse tempo que você vai estar com o seu filho seja de uma maneira um pouco mais prazerosa, né? Para estar sempre estreitando os laços. Ou também a gente pode utilizar de galhos para de repente fazer uns cabelos, né? Então, assim, e aí, o que é mais legal, que a gente pode colar, e depois a gente também pode pedir para a criança estar cortando. Ó, esse cabelo tá muito grande. Ah, ele tem que ir para um cabeleireiro, vamos cortar esse cabelo? Então, é assim, a gente vai agregando outras habilidades. Então, é o de pegar um grão pequeno, né, como uma lentilha, ela é bem pequenininha. Então, é de pegar uma lentilha, né? Então, pegar a lentilha e colar. É pegar um algodão, eu faço um outro tipo de preensão para pegar um algodão. Então, eu soltar o algodão, eu vou estar utilizando minhas duas mãos. Um galho. Então, um galho pode virar um cabelo, e aí eu posso fazer o uso da tesoura para cortar esse cabelo. Então, assim, a gente vai usando de várias ideias e criatividade para estar envolvendo a criança nessas atividades, tá? Uma outra atividade que eu acho que é legal e a gente pode até estar trabalhando essa questão da organização, né? Organização de casa, do guarda-roupa. Então, assim, tornar esse momento que a gente está em casa fazer com que esse momento seja de qualidade, né? Então, assim, vamos arrumar a sua gaveta. Ah, mas nossa, meu filho tem muita dificuldade em estar usando as duas mãos para estar dobrando uma camiseta. Então, assim, a gente acaba utilizando de algumas ajudinhas, né? Para tornar um pouquinho mais fácil, né? Então, a gente pode usar um papelão, né? Eu cortei ele num tamanho de 20 por 20. E aí, a gente vai pegar uma camiseta. Eu vou tentar fazer de um jeito que dê para vocês verem legal. Então, assim, eu vou colocar o lado da frente para baixo, né? E eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Eu vou colocar esse papelão no meio da camiseta. Eu vou fazer na frente do meu corpo, tá, gente? Para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Gente, essa live, ela vai ficar disponível, né, nos stories do Ser. Então, assim, os stories, ele fica por 24 horas, então ele vai ficar provavelmente até amanhã nos nossos stories do Instituto Ser, tá bom? Então, assim, quem não pôde assistir, ou quem quiser pegar as dicas, aí até amanhã a gente vai tá passando nos stories, tá? Então, aí, retomando a camiseta, então eu vou colocar ela na parte de trás. E a criança que tem dificuldade, a gente vai pedir para ela, olha, meu filho, filha, puxa aqui para mim, ó, porque o papelão ele vai dar a margem, né, que ele não vai conseguir passar mais, né? Então, ele vai dobrar aqui, e aí a parte de baixo e a parte
de cima, né? E antes de a gente dobrar a parte de cima, né, onde fica as mangas, a gente pede para a criança tirar o papelão. E aí a gente tá meio... E aí a gente dobra, né? E aí a gente pode pedir no auxílio da criança. Vem me ajudar a dobrar uma camiseta, né? Ou assim que eu acabar de passar a roupa, então a criança vem ao seu lado, né? Para tentar, para estar te ajudando, né? Auxiliando ao dobrar a camiseta. E assim ela vai ter essa noção também de organização, né? Como eu vou organizar uma camiseta. E aí a gente pode já trabalhar outros conteúdos. Então a gente pode separar por cor, né? Então, se branca, aí a gente vai colocar as coloridas, ou a gente vai separar por listra, por ser colorida, florida, e aí a gente pode trabalhar categorias, né? Então, assim, o que é liso, o que é estampado, o que é xadrez. Então, assim, a gente pode ir incrementando outras categorias dentro de uma única atividade, tá? Nós separamos aqui uma atividade que a gente, pra gente, quem tem quintal, quem tem essa possibilidade de estar saindo, né? Então, para estar pegando galhos, folhas secas, flor seca, a gente está tentando fazer com que eles construam, né? Um bicho ou uma paisagem, porque a gente também vai estar trabalhando com texturas, né? Então, assim, é um galho seco, então, assim, é uma folha seca que a gente pode quebrar, e aí ela já tem... a gente já tem um outro tipo de material, se a gente conseguir quebrar, né, essas folhas, a gente pode enfeitar, a gente pode pintar. Oi, João Paulo, tudo bem? Então, para que esse momento seja um momento de descontração, seja um momento de criação, né? E seja um momento que eles estejam realmente envolvidos nessa atividade. Então, é sair com a criança, pegar, né? Essas folhas secas, esses galhos, né? E assim, eles estão caídos, né? Então, aí na natureza vão ser jogados fora. Então, a gente pode estar aproveitando com eles, a gente está construindo alguma forma, algum animal, né? A gente tem essas folhas que elas já parecem uma borboleta, né? Então a gente pode disso construir realmente uma borboleta, pegar os outros galinhos e fazer, né, a anteninha da borboleta, né? E dar nome a essa borboleta e fazer com que ela brinque com a gente, né? E dar vida a essa borboleta. Então, assim, aonde essa borboleta mora, aonde, o que essa borboleta come, né? E aí a gente vai dando uma criação para essa paisagem, né? Então, aqui eu vou mostrar para você como que a gente pode fazer, só voltando um pouquinho, como que a gente pode fazer com aquele rosto, né? Então, a gente pode enfeitar ele todo assim, né? Peraí que caiu um cabelo aqui dele. Então, olha, o cabelo, ele ficou fora da folha, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Então, a gente pode pedir para a criança cortar. Nossa, o cabelo dele cresceu, né? Então vamos cortar. Então, esses galhos que ficaram para fora da folha, a gente pode cortar. E aí que eu falei, a gente usar de vários elementos, de várias texturas para gente esse rosto. Então, o nariz é de algodão, né? A orelha pode ser de pipoca. E aí a gente vai ver que na hora que a gente passar a mão, são várias texturas, né? E aí o cabelo a gente pode estar cortando, né? Então, assim, envolver mesmo a criança nessa atividade, né? De colagem, de pegar, de fazer movimento de pinça, que a gente fala muito, né? E criar formas e criar desenhos, tá? Assim também é a nossa atividade da paisagem, né? Então, é pegar folhas, né? Fazer a borboleta, de repente, voar, né? E aí tem várias músicas de borboletas, né? De realmente
pegar esses elementos que a gente tem próximo da nossa casa para a gente poder dar um outro sentido, né? Dar outra vida para ele, né? A gente tá fazendo. Agora, a gente vai fazer uma atividade que também é, assim, por nós, terapeutas ocupacionais, somos muito, né, amarrar o tênis. Então, assim, para a gente iniciar essa atividade, então, assim, a gente começa trabalhando, assim, com simples trabalho com fitas, né? Então, muita gente trabalha a questão do alinhavo, né? Que é o frente, a função de ter frente e trás, e que é um traçado. Então, assim, para a gente fazer que atividade, não sendo o tênis, né, deles, a gente poder utilizar de outros materiais para a gente fazer com que eles façam, né, de uma forma esse treino com outros materiais. Então, assim, a gente pegou aqui uma caixa, né, caixa de ovo, e aí, onde a gente vai usar o lado de trás dele, né, de frente. E aí, aqui seria onde vem os ovos, certo? Onde tá essas saliências, a gente vai fazer furinhos nele, não sei se dá para ver. Pode ser com tampa de caneta, pode ser com lápis. Então, a gente vai fazer um furinho aqui, né? A gente vai furar essa parte, tá? E aí, nós vamos pegar um cadarço, né? E, meu filho tem muita dificuldade, ele não segura com as duas mãos. Então, assim, gente, é pedir para ele ajudar, né? Então, assim, olha, eu vou colocar e você vai puxar. Então, puxa para mim, né? O que a gente sempre fala é da gente envolver a criança nessa atividade. Então, assim, a criança que tem a condição, então, assim, eu acho que vira uma atividade legal e aí tentar com que ela realmente faça sozinha, né? Mas a criança que tem mais dificuldade, e até no início, a gente pedir para ela ajuda, ó, eu coloco um lado e você puxa. Eu coloco aqui, então aqui. Então, esse é o nosso tênis, agora a gente vai começar a traçar, né? Então, assim, eu vou colocar no outro buraco, eu vou virar para você e você vai puxar aqui para mim, entendeu? E aí a gente vai fazendo com que a criança ela vai se envolvendo na atividade, né? Ó, agora eu vou colocar no outro furo, né? E eu vou colocar e você vai puxar. Ou, ao contrário, tenta colocar no buraquinho, que eu vou puxar para você, né? E aí a gente fazer com que a criança realmente ela vá se envolvendo na atividade, né? Peraí, deixa eu fazer aqui pra gente. Né? Fazer com que ela vai se envolvendo na atividade. E aí tem algumas músicas que a gente andou pesquisando que fala sobre o amarrar, né? A atividade de amarrar o calçado, a gente sabe que ela é uma atividade muito complexa. A gente precisa de muito movimento de pinça, a gente precisa de muita atenção, a gente precisa saber o que é de um lado, o que é do outro, né? O frente, o trás. Então, assim, são vários conteúdos, né? São várias aquisições que a gente tem que ter para estar amarrando um calçado. Não é uma, pra gente, acaba sendo uma atividade bem automatizada e simples, né? Mas ela é muito complexa. Então, assim, temos que ter muita paciência, não é de um dia para o outro que a criança vai aprender a amarrar o sapato, e nem de uma hora para outra, né? É questão de muito trabalho, então, assim, tudo que a gente puder envolver, que a criança faça essa atividade de pôr, de tirar. Então, assim, são todos requisitos para a gente estar trabalhando para o futuro ela estar amarrando um tênis, né? Então, o primeiro é colocar um cadarço, envolver, né? Ela colocar o cadarço no seu tênis, né? Que existe toda uma destreza de manual, uma habilidade bimanual. A gente utiliza as duas mãos
a gente tem que ter muita paciência mesmo e fazer com que... Aí na hora de dar o laço, aí a gente pode criar várias. Então, assim, ou vai ser a orelha do coelho, ou vai ser a ponte, né, duas bolinhas, e aí a gente vai criando estratégias para que a criança consiga realmente se envolver com essa atividade. Então, na hora de amarrar. Faz uma pergunta? Colocar a marcação da sua folha. Tá. E assim, quando para a pessoa que tem mais dificuldade visual, né? Ou para a gente fazer com que a criança tenha mais visão, né? Porque a gente fala que a pessoa com autismo, eles são muito visuais. Então, não sei, de repente, no calçado, a gente fazer alguma marcação diferente, a gente usar um cadarço de cor diferente, né? Ele já realça um pouco, são tênis branco. Então, assim, geralmente, a gente vai usar um cadarço branco. Então, assim, para quem tem dificuldade, acaba sendo mais dificultoso. Então, assim, a gente tentar realçar, né? Fazer furos mais largos, né? Para a criança conseguir passar. A gente adaptar esse cadarço, né? Deixar ele um pouco mais grosso, de repente, para ele conseguir puxar. Ou a pessoa que tem dificuldade de puxar, a gente inicia e aí ele continua puxando de uma certa forma, entendeu? A gente tem que usar algumas estratégias para facilitar essa atividade para eles no dia a dia, né? Eu falo que para a gente é muito automático, né? Mas para eles têm várias dificuldades. Na hora de amarrar, aí a gente pode usar o coelho, né? Ou a orelha de burro, né? Então a gente forma duas orelhas, né? E aí a gente pode falar, não, sempre com muita criatividade, com música, com curiosidade. A gente envolver essa criança na atividade, porque assim, eles das coisas do curioso, da surpresa. Nossa, a gente fez duas orelhas de coelho. O que será que vai acontecer com essas duas orelhas de coelho? Ah, eles adoram se abraçar. Eles gostam de a bolinha. Sabe por quê? Para eles ficarem um do aí. Esse é uma brincadeira. Voltou? Então, e nessas atividades, assim, a gente sabe que nesse momento de, de diferente, eu acho, né, que todos nós estamos vivendo. Então, acho que todos nós estamos reaprendendo a fazer várias coisas. Então, assim, são dicas, assim, que a gente possa fazer em casa, assim, que não precise ficar saindo, mas, assim, é, fazer com que a criança, assim, né, se envolva cada vez mais. Chegou uma pergunta, é assim, como dividir as rotinas, né, manhã, tarde e noite. E, na verdade, eu acho que isso é o mais importante, né, por mais que a gente esteja de uma maneira mais em casa, sem horários, a gente tem que tentar estabelecer uma rotina, né. Então, assim, procurar com que a criança realmente acorde. A gente estão tendo terapias online ou atividades, né, que estão sendo enviadas. Então, assim, a criança estuda no período da manhã. E com que essas atividades sejam feitas no período de um filme, ou a gente pode usar alguns aplicativos, né, mais educativos, né, ou você estabelecer. Então, assim, você estuda de manhã, mas a gente
que seria no período da manhã, ela se estenda um pouco mais, para que amanhã um tempo muito de uma certa forma, tem tarefas, a rotina mesmo escolar. Então, eu vou tomar meu café, eu vou me preparar, né? Vou fazer uma atividade, aí eu pauso, tomo um lanche, volto a fazer minha atividade, né? Almoço, dou uma descansada, eu volto a fazer a atividade, fazer com que essa rotina continue mesmo nesses dias de quarentena, né? Então, assim, eu queria agradecer muito a todos que entraram nessa live. Espero que tenham gostado. Tentei fazer de uma forma bem dinâmica, né? Porque, assim, para que seja de uma maneira mais interativa, né? Apesar de que às vezes é muito difícil eu ler o que está chegando, né? E então, perguntas que não foram respondidas, os questionamentos que tiverem após o vídeo e quiserem entrar em contato. Então, assim, o Instituto Ser tem no Instagram, o Instituto Ser tem página no Facebook, né? Então, assim, é só tentar entrar em contato conosco, que a gente pode estar respondendo isso, as perguntas que fizeram, de disponibilizar as figuras que foi mostrado. Então, assim, é entrar em contato realmente com o Instituto Ser, que a gente vai estar respondendo e vai estar enviando o que foi solicitado, tá bom? Espero que todos tenham gostado, tenham um bom dia, que fiquem bem, né, nessa quarentena, e que muitos educandos estão falando que está com saudade. Nós também estamos com muita saudade da nossa rotina. Eu espero que logo tudo passe e a gente possa estar todos juntos no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Tá bem?